Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais uma edição do Bate-Papo Cultural do Instituto Ágora Perene. Na edição de hoje, vamos falar sobre a diplomacia musical do Brasil Império, ou seja, o uso estratégico da música e da produção artística como instrumento de política externa e de construção da imagem internacional do país ao longo do século XIX. Em um contexto em que o Brasil buscava reconhecimento como nação civilizada e moderna, a projeção cultural no exterior tornou-se uma ferramenta relevante para dialogar com as elites europeias e disputar prestígio simbólico no cenário internacional. Nesse quadro, a trajetória de Carlos Gomes, do compositor Carlos Gomes, ganha um novo sentido. Mais do que um compositor de talento individual, sua carreira na Europa pode ser compreendida como parte de uma política deliberada do Estado imperial, que investiu em sua formação, acompanhou a sua atuação no exterior e explorou o sucesso de suas obras como forma de representar o Brasil nos grandes centros culturais da época. E para tratar deste tema, convidamos como entrevistado no programa de hoje, Eduardo Matos Brasil. Eduardo Matos Brasil é doutorando em Relações Internacionais no programa de pós-graduação em Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Relações Internacionais pela UERJ, pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia, Cultura e Relações Internacionais e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua pesquisa se dedica ao estudo do nacionalismo e da diplomacia cultural brasileira, com especial atenção à difusão internacional da música brasileira. A entrevista de hoje será organizada em blocos de perguntas e será conduzida por mim e por Eliseu Cidade. Então, é agora que iniciamos as nossas perguntas. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Tiago. Boa tarde, Eliseu. Estão em fusos diferentes, né? É um prazer imenso estar aqui. Agradeço por essa oportunidade. Bom, como primeira pergunta do nosso bloco de perguntas da nossa entrevista, a pergunta será direcionada sobre a dissertação, né, do Eduardo, que foi sobre Carlos Gomes. Então, Eduardo, a sua dissertação tira Carlos Gomes do lugar de apenas músico inspirado para colocar ele na posição de um agente político. E como é que você explicaria para o público que a carreira dele foi, na verdade, essa peça estratégica da diplomacia imperial brasileira do século XIX? Olha, Tiago, para responder essa pergunta, acho que tem que ir em passos, né? Eu diria que o primeiro passo para a gente entender essa figura do Carlos Gomes é tirá-lo do pedestal de herói nacional. Isso, às vezes, pode ser um pouco incômodo, né? Porque determinadas figuras, né, que alcançam esse status de um símbolo nacional, de um ícone nacional, até de herói, né? Ele, formalmente, é um herói nacional reconhecido, está no livro de Heróis da Pátria. Eles ficam com uma história muito mitologizada, por assim dizer. Então, acho que o primeiro passo é a gente tirar ele do pedestal, por assim dizer, e entendê-lo enquanto um ser humano, né? De um momento histórico específico e que estava envolvido em determinadas relações de sociabilidade, relações políticas específicas, né? O segundo passo, depois de tirá-lo desse pedestal, é destacar a relação intrínseca, né, que eu observo entre cultura e política. E aqui tem muito a ver com a minha visão teórica, né, que eu deixo explícita na minha dissertação, né? Eu sou guiado pelo materialismo histórico, minha pesquisa tem um cunho marxista, então eu entendo essa relação entre cultura e política, para mim, é muito clara, muito evidente, né? Uma não existe sem a outra. Então, eu acho que esse é um segundo passo, por assim dizer, né, para entender. Então, quando a gente pensa em relação cultura e política, a gente já pode entender por que uma pessoa do plano cultural vai ter essa relevância política, né? E, por fim, a partir dessa base teórica, dessa perspectiva que eu, né, estabeleci, é situar o Carlos Gomes no âmbito da política externa brasileira, né? Então, a gente vai, primeiro, eu busquei entender quais eram os interesses do Império
no plano cultural, de uma forma ampla, e principalmente na dimensão doméstica, né? Então, quais eram as ações que estavam sendo feitas, as instituições estavam sendo apoiadas, com que objetivo, né? Ou quais objetivos poderiam ser mapeados, e de que maneira o Império tentou expor essas interações culturais, melhor dizendo, esses objetivos culturais no plano internacional. E é aí que realmente se conecta, né, a carreira do Carlos Gomes com uma ambição do Império do Brasil em se apresentar enquanto um país civilizado, moderno, né, mais próximo das tradições europeias. É muito interessante esse ponto que você coloca também, de que a cultura também tem esses elos também com a política também. Também tem o Brasil vivia essa fase de legitimar-se também como uma figura soberana no cenário internacional. Tanto que você vê reflexos disso também na literatura, no romantismo também, que foi esse intento de se resgatar essa grande identidade nacional, né, de você firmar o Brasil como essa grande nação, né, nesse sentido. Né, e o Carlos Gomes também estaria inserido nisso também. A gente vai entrar nas próximas perguntas também sobre o Guarani também, que isso também vai ficar mais claro, essa ligação com o romantismo, né, com a cultura. Né. E eu acho que até a próxima pergunta, que é justamente sobre isso, que eu acho que até o Eliseu vai fazer, né? Essa é a segunda. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Tiago, de estrear aqui nesse painel tão importante para a construção do pensamento, para a divulgação de ideias, né, para o jornalismo cultural brasileiro. E eu fico muito feliz aqui na condição, esse ano, né, ainda em exercício de presidente do Instituto Ágora Perene, e transmito as minhas saudações a todos os espectadores e a todos aqueles que nos acompanham o nosso trabalho e aquilo que nós ainda estamos a fazer durante esse ano. Bom, eu também quero agradecer ao Eduardo Matos pela sua excelente pesquisa e dissertação de mestrado, e eu vou direcionar a pergunta, né, eu vou perguntar especificamente agora sobre o patrocínio a Gomes, né? Então, aqui você identifica que o patrocínio a Gomes, ele mudou, né, da forma de formar um talento para projetar a imagem do país, né, no exterior. Então, foi o sucesso estrondoso de o Guarani na Itália que fez com que o governo percebesse que havia uma ferramenta de influência diplomática nas mãos, por assim dizer, nos termos de Joseph Nye, né, do soft power, né, como que você enxerga isso durante essa fase da tua pesquisa? Obrigado. Obrigado, Eliseu, pela pergunta. Olha, certamente sim. O sucesso do Guarani mudou tudo, né? É isso que eu vejo. Salvo engano, o professor Lorenzo Mami, que escreveu uma pequena biografia do Carlos Gomes para a Folha de São Paulo, inclusive um livro excelente para ter um contato assim, né, com a vida dele de forma breve, mas assim com muita profundidade teórica. Ele fala nisso, né, que o Carlos Gomes, o sucesso do Guarani subverteu o projeto cultural do Império, porque o objetivo inicial, isso é algo que ficou comprovado na documentação que eu analisei, mas que é algo que, enfim, já estava sendo colocado na bibliografia, principalmente essa biografia do Lorenzo Mami. Tem uma outra biografia do Carlos Gomes que foi uma referência super importante para mim, que é a biografia do Marcos Góes, um jornalista, se chama Carlos Gomes, A Força Indômita, de 96, outro excelente livro também. Mas a documentação, né, que eu tive contato também, para além das fontes secundárias, ela deixa muito claro que o objetivo inicial desse envio do Carlos Gomes para a Europa era doméstico.
A ideia era que ele fosse, aprendesse com os melhores, por assim dizer, e voltasse para o Brasil para se tornar professor no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, também conhecido como Conservatório Imperial de Música. E isso era algo que era feito de forma recorrente no Império, né? Outros artistas também foram financiados com esse mesmo objetivo, de voltar para o Brasil para poder transmitir aqui o que eles tinham aprendido lá fora, né? Isso era uma exigência, né? E ele recebeu instruções para voltar para o Brasil, né? Por quê? Vou explicar um pouquinho melhor. Ele recebeu uma bolsa do conservatório para poder estudar na Itália a partir de 1863. Essa bolsa ia durar só 4 anos, mas ele conseguiu uma extensão do prazo, né, no meio tempo, mais um ano. Então, em 1868, ele recebe uma comunicação do conservatório dizendo que ele tinha que voltar para o Brasil. Tinha acabado o tempo da bolsa, né? Mas ele não volta para o Brasil. Ele ignora a instrução. Ele, inclusive, no relatório que foi enviado para o Ministério do Império, né? Na realidade, o relatório do Ministério do Império, que era responsável pelo conservatório, e que foi enviado para a Câmara dos Deputados, é colocado que o Carlos Gomes recebeu dinheiro para voltar para o Brasil, e ele não, evidentemente, não voltou, né? Recebeu dinheiro do conservatório para voltar para o Brasil e não voltou. Ele ficou lá, entendeu? Então, realmente era essa ideia, formar um talento lá fora para poder trazer, né, o estilo artístico, enfim, aqui para o Brasil. E realmente foi o sucesso do Guarani que mudou tudo isso, porque deu um clique. Claro que já tinha gente antes do Guarani estrear, já tinha algumas autoridades apostando nele, por assim dizer, né? Eu diria que Pedro II, que há indícios de que ele enviou dinheiro para ajudar a estreia do Guarani em Milão, em 1870. Eu não consegui confirmar esses indícios na minha pesquisa, né? Mas o Marcos Góes, que coloca isso também, né? Tem uma carta de anos depois que o Carlos Gomes fala, o senhor me ajudou na hora do Guarani, enfim, dá a entender que houve um financiamento aí por fora. E também, e aqui é um personagem interessante que eu pude descobrir ao longo da minha pesquisa, um diplomata chamado João Alves Loureiro, que posteriormente seria nomeado Barão de Javari. Esse diplomata era residente em Florença, representante do Brasil em Florença, já era reino da Itália, então era da Itália toda, mas porque logo, né, foi logo ao longo da unificação italiana que isso estava acontecendo. Esse é um documento que nós acreditamos que seja inédito, porque não podemos encontrá-lo em outras biografias de referência, em outras obras de referência. É um documento que eu pude localizar no Arquivo Histórico de Itamaraty, que é uma carta de alguns meses depois da estreia do Guarani, em que o João Alves Loureiro, ainda não tinha recebido o título de barão, ele informa o ministério que o Carlos Gomes tinha sido condecorado pelo Reino da Itália, né? Ele recebeu a condecoração de Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália, devido ao sucesso do Guarani. Então, ele relata isso para o ministro dos Assuntos Estrangeiros, né? Que era, na época, era o Barão de Cotegipe. Nessa carta, e aí aqui eu abro aspas, né, para dizer, o Loureiro, em determinado momento, ele fala assim, abre aspas, o triunfo do senhor Carlos Gomes é mais uma prova da aptidão dos brasileiros para as obras de imaginação. A minha interpretação dessa frase é o seguinte, né, que finalmente você tinha um exemplo de um brasileiro que tinha chegado lá, né, para usar termos mais atuais, um brasileiro que permitia que se falasse assim, nós não somos selvagens, nós somos civilizados. Olha só, um dos nossos deslumbrou o Milão, porque realmente foi um sucesso espetacular, né? Então, sim, a partir desse momento que dá o clique. Então, claro, você tinha uma ou outra pessoa que estava ajudando ele lá fora, só que é a partir desse momento que você tem um clique, no sentido de que, ok, isso pode beneficiar a nossa imagem enquanto brasileiros, entende? E realmente isso faz parte, porque a diplomacia cultural, ela sempre bebe do sucesso que já existe, né? Isso é algo que a professora Anaïs Flechet, outra grande referência para mim, estava na minha banca também, ela coloca muito nos trabalhos dela.
a minha orientadora também, a professora Mônica Lessa, também fala muito isso. A diplomacia cultural, ela bebe do sucesso que o artista já conquistou. É muito difícil, né, uma ação de diplomacia cultural para lançar um artista lá fora, né? Normalmente o país, o Estado, ele já vai se aproveitar de alguém que já tem algum tipo de projeção para poder crescer em cima disso, por assim dizer. É muito interessante isso, Eduardo, essa análise, né, da professora Anete Flecher, né, que ela parece ela que cunha o termo, né, diplomacia musical, e assim, durante outros períodos da história do Brasil, né, nós vimos essa postura, né, de Estado de promover a sua presença internacional através de artistas já consolidados, né, como, por exemplo, a própria Carmen Miranda, né, na era Vargas, nos Estados Unidos e outros momentos históricos. Então, muito interessante saber isso aplicado ao Império, né, a mostrar, assim, a levar o Carlos Gomes como vitrine da música brasileira, né, e que pudesse levar um pouco do Brasil para o mundo, mas através da música, da alta cultura europeia, né, como se entendia naquele período. Então, brilhante. Passo agora para o Tiago. Muito bom essa consideração que você fez, essa última agora, Eduardo, é sobre essa ideia de que a diplomacia cultural não constrói essas figuras, né? Ela já toma, ela já colhe elas já prontas, já consolidadas no meio cultural internacional. E eu acho que é muito interessante isso a ser ressaltado, porque muito se fala também sobre a vida de Carlos Gomes, que é de que ele teria sido, de que sua carreira teria sido construída às custas da amizade com Dom Pedro II, e de que ele seria somente um mero funcionário público da cultura, né, com metas a cumprir, que Dom Pedro II bancava o compositor por amizade nesse sentido. Mas como você mesmo demonstrou, a própria diplomacia cultural ela pega isso a posteriori, né? Ela não, ou seja, o Carlos Gomes nesse sentido seria mais uma consequência do seu talento, do seu trabalho mesmo, e depois seria legitimado pela diplomacia das relações internacionais, ou é fruto desse trabalho pré-fabricado, vamos dizer assim. Sim, ele... A questão é que esse sucesso do Guarani, essa projeção que o Império pôde se aproveitar, na realidade, eu considero como um fruto inesperado, né? Eu lembro que eu usei um termo da economia, agora não estou conseguindo me lembrar o que eu coloquei na minha dissertação, mas como se fosse um resultado internacional de um investimento doméstico, né? Realmente, o plano era totalmente doméstico e de repente, o Império se viu com uma oportunidade em mãos, né? Fez sucesso lá fora e ninguém tinha feito sucesso lá fora antes. Isso é uma grande questão. Nenhum artista de nenhuma outra área, né, brasileiro, por assim dizer. Porque aí você tem, pode citar o Pedro Américo e tudo mais. Ele foi exposto em algumas galerias, mas ele não teve esse mesmo tipo de projeção. A ópera do Carlos Gomes circulou muito na Europa, né? Claro, tem algumas coisas que precisam ser colocadas em perspectiva, né? Então, por exemplo, o Lorenzo Mammy, na biografia dele, coloca, olha, o Guarani nunca estreou em Paris. Isso é uma questão importante, né? Porque Paris era um dos grandes centros de ópera europeia e o Guarani não chegou a estrear lá. Mas o Guarani circulou muito na Itália, ficou quase 10 anos em cartaz, em Londres. Eu consegui achar um registro de que estreou numa tradução em croata na Ópera Nacional de Zagreb, na década de 1880, né? Passou por São Petersburgo, passou por Moscou, passou por Varsóvia, passou por todas as capitais sul-americanas. Então, realmente, foi um sucesso muito grande. E sobre essa questão que você falou sobre Dom Pedro II e bancar ele por uma questão de amizade, aí isso é algo que tem uma certa historiografia que mantém essa questão, né, que sustenta que o Carlos Gomes era financiado por Dom Pedro II e tal. Isso
Muitos livros falam disso, principalmente no século passado, né? Depois que saiu a biografia do Marcos Góes, de 96, ele rejeita muito essa ideia, né? Isso, inclusive, me motivou a procurar mais a documentação, enfim, desenvolver a minha argumentação em cima da argumentação dele, por assim dizer, um autor com quem eu dialogo bastante na minha dissertação. Então, o que a documentação mostra é que, claro que essa relação de amizade e de subserviência, né, era muito benéfica para o Carlos Gomes, obviamente, né? Você se manter nas boas vistas do homem mais poderoso do país seria importante no século passado, ou 2 séculos atrás, melhor dizendo, como é importante hoje. Mas o financiamento do Carlos Gomes, o grosso do financiamento, veio através de 2 pensões estabelecidas por instituições diferentes. No primeiro momento, de 1863 e 1868, uma pensão estabelecida pelo Conservatório de Música e financiada com dinheiro que teria sido destinado para companhia de ópera, que o governo contratava para executar óperas no Rio de Janeiro. Como essa companhia faliu, o dinheiro que sobrou foi usado para bancar o Carlos Gomes no exterior. A segunda pensão, de 1873 até 1878, então 10 anos depois, foi estabelecida através de um decreto de uma proposta da Câmara dos Deputados. Surgiu na Câmara dos Deputados, foi debatida, depois avançou, Senado, e depois foi aprovada pelo imperador. Então, existiam artistas que eram financiados diretamente pelo imperador. Não era esse o caso do Carlos Gomes. Há uma diferença aí, e eu gosto de frisar essa diferença, justamente por conta dessa ideia que se tem de que ele era financiado diretamente pelo imperador, quando não é bem assim. E eu acho que mostra um ambiente um pouco mais complexo, né, de instituições públicas, agentes privados, né, discussões no parlamento, quer dizer, nada era muito consenso ali. Muito bem. Vou passar agora a quarta pergunta agora para o Eliseu. Pergunta. Bom, Eduardo, eu perguntaria também nesse contexto onde o Brasil queria ser visto como civilizado, mas ainda era, né, uma escravocrata, né? A música de Gomes, ela servia como uma espécie de adorno, de maquiagem para mostrar à Europa um Brasil já civilizado, apesar da questão da escravidão, né, muito devido à sua formação econômica, ou o Brasil, o país realmente produzia os gênios comparáveis aos deles, né, aos da Europa, né? Como é que você vê isso? Olha, Eliseu, certamente era... Eu vou concordar com você no sentido de maquiagem, mas não no sentido necessariamente negativo, mas no sentido de que era algo construído, né? Algo a mais, algo artificial. Entre a intelectualidade brasileira da época, existia uma frustração muito grande, né? A frustração era de que os intelectuais, todos eles, em sua imensa maioria brancos, né, tentavam construir um país, ou melhor dizendo, eles não tentavam construir exatamente um país, tentavam construir uma cultura de elite que era civilizada e próxima da Europa, só que os europeus não conseguiam enxergar isso. Então, tem uma imagem que eu costumo usar, às vezes, quando sou convidado para dar alguma aula, ou, enfim, vou apresentar algum trabalho, para falar sobre a imagem do Brasil no século XIX. Tudo bem que aqui nós estamos num podcast, mas qualquer pessoa pode pesquisar também. Tem um pintor francês chamado Jacques Arago, que ele fez um desenho da época, eu não lembro se ele veio com a missão artística francesa, ou se ele veio um pouco depois, enfim, mas no começo do século XIX, que ele tem um desenho que é a vista da sala de espetáculo na Praça do Rossio. Nada mais é que um desenho do Real Teatro de São João, que ficava onde hoje fica o Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano é o sucessor, né, desse teatro, que já foi já incendiou e foi reconstruído
4, 5 vezes, sei lá. Nessa imagem, você tem um teatro de ópera que foi construído basicamente para ser uma réplica do Teatro São Carlos de Lisboa, isso a mando de Dom João VI, ainda, em 1813. Só que quando você olha a imagem, no primeiro plano da imagem, o que está no primeiro plano não é o teatro. O que está em primeiro plano são as imagens dos escravos. São os escravos andando na rua acorrentados, são os escravos carregando pessoas numa liteira. Eu acho que essa imagem é muito simbólica do que os estrangeiros viam do Brasil. Né? Você tem uma sociedade que tenta emular o tempo todo a Europa, mas que para os europeus o que chama a atenção é o exótico e o brutal, o cruel, né? Porque muitos dos europeus que vinham para o Brasil voltavam horrorizados, né? Vendo a brutalidade da escravidão de forma corriqueira nas ruas do Rio de Janeiro, de forma mais específica. Então você tinha essa certa frustração, né? Com essa imagem que os intelectuais não queriam que fosse dessa maneira. Eles queriam que eles fossem lembrados pelo teatro e não pelos escravos, sabe? Então tinha isso. Uma autora que eu gosto bastante, Maria Helena Rouanet, fala que você tinha uma consciência do não ser ainda. No sentido de que você tinha uma consciência de que o Brasil não era civilizado ainda, mas que ele se tornaria civilizado no futuro, e que para isso era necessário construir uma cultura erudita, né, que valorizasse a poesia, a pintura. Então, todas essas instituições criadas no Império, a Academia Imperial de Belas Artes, o IHGB, todas elas estavam muito influenciadas por esse clima intelectual de tentativa de construir uma nação e de, ao mesmo tempo, de chamar a atenção dos estrangeiros para a civilização local, né? Que o Brasil não era que o Brasil não era o que era o Brasil de fato, né? Por assim dizer, o Brasil não era aquela população imensa, né? De pessoas negras, pardas e pessoas pobres, analfabetas, mas que o Brasil era um país que tinha uma elite ilustrada, que falava francês e latim e que frequentava os salões da Europa, enfim. Não, muito bem. Muito bem. E exatamente sobre esse tema, que esse Brasil como um país que ainda está por se fazer, né? Não é ainda civilizado. Talvez essa seja um tema que talvez até recorrente da história cultural do Brasil, e no século XIX isso talvez tenha se refletido de maneira bem clara com até a própria peça que representa muito bem isso é o Guarani, né? Talvez essa grande tensão que você vê desse país novo, né, que se surgia, né, que se fazia nascer, que queria se firmar a sua identidade no mundo, né, através daquilo que é mais autêntico, né, que é o índio, a figura do indígena, né. Isso se tornou o grande símbolo a se projetar no mundo, essa ideia do indígena, que foi até o grande tema da cultura brasileira do romantismo, o indigenismo, o Guarani. E aí que a gente vê uma grande tensão, né? Essa necessidade do Brasil firmar, né, uma cultura autêntica e, ao mesmo tempo, querer ser civilizado, né? E aí que entra a pergunta que eu quero fazer, essa ideia do conceito de transplantação cultural, né? E aí que eu faço a pergunta, você diria que essa ideia dessa autenticidade, essa busca de autenticidade do brasileiro nessa época, essa busca de brasilidade, né, como a gente via na obra da ópera de Carlos Gomes, você nota ela como algo genuíno ou apenas uma espécie de exotismo, né, apenas um mero vestir de roupa exótica indígena sobre um corpo de ópera puramente europeu? Até que ponto podemos falar de um estilo genuinamente brasileiro na ópera de Carlos Gomes, né? Tiago, acho que essa é uma pergunta desafiadora, mas vamos lá. Primeira questão, vou falar um pouquinho sobre esse conceito de transplantação cultural. Esse conceito eu peguei de um autor brasileiro, que é o Nelson Werneck Sodré, grande historiador do século XX, um dos maiores, né? Um intérprete do Brasil, por assim dizer. E o que ele fala sobre transplantação cultural? Porque essa ideia acaba mediando todo o meu trabalho, né?
toda a minha compreensão dessas relações culturais do Brasil com a Europa nesse período foram mediadas por esse conceito e por essa visão que eu peguei do Nelson Werneck Sodré. Então, a transplantação, ela aparece como, ele descreve como um fenômeno do sistema colonial, uma forma de adequar a população e o território conquistados às necessidades da metrópole. Essas necessidades sendo econômicas, administrativas e culturais. Então, trazer de fora, por assim dizer, trazer de fora. Por isso, transplantar, né? É como a transplantação na botânica. Você transplanta uma muda de outro lugar. Você traz de fora elementos culturais, e aí aqui fica bem aparente a visão marxista de Nelson Werneck Sodré, que não correspondem à realidade local. Eles não correspondem ao estágio de desenvolvimento que aquela sociedade se encontra. Então, sendo um fenômeno do sistema colonial, aí vocês podem se perguntar, nossa, então por que você está falando disso no período de independência? Porque para o Nelson Werneck Sodré, os laços coloniais continuam depois da independência. Continua-se uma relação colonial entre Brasil e Europa. O que muda, que ele fala, é a metrópole. Primeiro Portugal, e depois você mantém os laços coloniais com a Inglaterra. Então você tem uma relação que é marcada pela superioridade europeia. Você tem uma elite que controla o país, que é essencialmente a mesma elite desde o começo da colonização, e que ela rejeita tudo aquilo que é local. Por quê? Porque a cultura indígena que existia aqui antes, né, e que continua existindo e resistindo até os dias de hoje, claro, mas a que existia aqui antes, ela não era adequada para os objetivos de exploração econômica do território que os portugueses tinham para o Brasil. Não tinha essa ideia de lucro, não tinha ideia de produzir com excedente. Então, foi necessário acabar com essa cultura, erradicar essa cultura e transplantar relações culturais novas. Transplantar ideais culturais novos, que valorizassem esse tipo de trabalho, né? Então, a transplantação não é só cultural, né? Ela tem outras dimensões de transplantação. Né? Mas o fenômeno cultural tem a ideia de você rejeitar essas contribuições culturais da população em geral, do povo, as contribuições populares, tá? Então, indígenas, negras, no geral, e olhar sempre para a Europa. Porque o que é feito localmente não é valorizado pela elite, só o que vem de fora. Porque essa elite mantém uma relação, inclusive, de subordinação econômica com o exterior. Então, essa relação econômica se reflete na relação cultural de inferioridade também. O que é daqui é inferior, nós vamos olhar lá para fora e trazer lá de fora o que nós achamos que é melhor. Tive que fazer um certo contorno, né? Agora, sobre a questão da brasilidade em si. E aí, aqui, de novo, dialogando um pouco com o Nelson Werneck Sodré. Para ele, né, essa questão da transplantação impedia o desenvolvimento de uma cultura nacional, tá? E para ele, cultura nacional e cultura popular é a mesma coisa. Resumindo um pouco. Então, cultura nacional é a mesma coisa que cultura popular. Então, se você tem uma elite que está transplantando a cultura de fora, a cultura nacional não tem como surgir. Eu discordo um pouco disso. Por quê? E aqui, respondendo um pouco mais diretamente a pergunta, eu não acredito que existe uma essência de brasilidade. Eu não acredito que existe uma essência da nação. A nação é uma comunidade imaginada, né? Para usar o termo do Benedict Anderson, a nação é algo construído. Então, ela é construída e é algo que está em constante transformação e que está em constante disputa por diferentes grupos políticos. Então, o que eu entendo é o seguinte, que no século XIX, aqueles que estavam com a hegemonia política, ou seja, essa elite, né, que era marcada por essa relação de inferioridade, né, com relação à Europa, eles estavam tentando construir uma cultura nacional. E uma cultura nacional que atendesse aos interesses deles. Isso significava trazer a inspiração da cultura europeia e adaptar para a realidade local.
Então, você usou o exemplo do Guarani. Você falou do Guarani agora. O Guarani é um exemplo primordial disso. Porque você tem um livro que é escrito para ser um livro, um romance nacional, brasileiro, por assim dizer, mas que ele repete todos os modelos do romance europeu. Inclusive, o próprio herói indígena, que é representante da identidade nacional brasileira, é uma adaptação de um cavaleiro europeu. Isso não é algo que você deduz, assim, tá escrito no Guarani, né? Que o Peri é como se fosse um nobre português. Tem um trecho aqui que ele fala exatamente isso. O José de Alencar coloca exatamente essa frase. Ele era um nobre português em roupa de indígena. Acho que não tem exemplo melhor desse fenômeno. Então, o que eu acho é o seguinte: essa discussão sobre se o Guarani é uma ópera nacional ou não, se ela representa uma brasilidade essencial, ela é muito antiga. Mas eu acho que ela, a maior parte das opiniões sobre isso se baseiam na ideia de que existe uma essência de brasilidade. E eu não concordo com isso. O Brasil é o que nós queremos que ele seja. Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto grupos políticos, né? Grupos políticos diferentes vão ter ídolos nacionais diferentes, vão ter ideais diferentes, e às vezes vão valorizar elementos da nação diferentes. Isso faz parte da própria existência da nação. O que está em questão aqui? No século XIX, para a elite do século XIX, a ópera O Guarani era um exemplo primordial de uma obra de arte nacional, mesmo que fosse cantada em italiano. Para nós pode parecer um paradoxo hoje em dia, e parece um pouco, mas naquela época não era. Não era. Por quê? Porque você tinha os elementos da nação, do que eles entendiam por ser nacionais brasileiros. Você tinha os personagens do principal romance histórico nacional do Brasil, sendo representados ali. Você tinha um enredo que se passava no Brasil. Isso era o suficiente para ser uma ópera nacional. E foi interpretado como uma ópera nacional sem questionamentos durante décadas. Só depois da República que isso começou a ser questionado. E principalmente na Semana de Arte de 22, que o Carlos Gomes começou a ser duramente criticado pelos intelectuais paulistas, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, entre outros, né? Então, de fato, né, era uma roupagem indígena numa ópera que musicalmente era principalmente europeia. Aí tem um debate sobre se as harmonias e, enfim, as melodias usadas vêm do folclore brasileiro, vêm das modinhas, etc. Eu não sou músico, não consigo entrar nesse debate, mas eu sei que ele existe e, enfim, tem que ser honesto em mencioná-lo também. Mas, naquela época, colocar essa roupagem indígena numa música europeia era considerado nacional. Então, para aquela época era uma ópera nacional. Depois deixou de ser, depois voltou a ser. Hoje em dia, talvez seja quase um segundo hino nacional, a abertura do Guarani, por assim dizer, pelo seu uso em eventos oficiais, etc. O meu ponto é que o Carlos Gomes e a música dele vão ser vão ser parte da cultura nacional brasileira enquanto nós queiramos que continue sendo. Talvez o próprio fato de colocar um índio cantando em italiano, talvez isso na época tenha sido uma grande contribuição à sua maneira para a cultura nacional, talvez por algo que desconstrui esse mito do índio como bárbaro, talvez. O próprio fato de estar lá cantando em italiano, talvez seja algo que aos olhos daquela época talvez seja algo muito inédito, talvez, sem precedentes. Sim, é bem possível. Existiam muitas óperas exóticas, né? O exotismo era uma coisa muito em voga. Muitas óperas que se passavam no Oriente, que tinham personagens assim, mas realmente são poucas em que o herói é o indígena, é o outro do europeu, por assim dizer, né? Realmente são poucas. Muito bem. Vou passar agora para a próxima pergunta, para o Eliseu. Bom, a próxima pergunta é assim,
É muito interessante, né, anotar como que essa obra pode servir a dois senhores distintos, né? Por um lado, para o projeto de Dom Pedro II, à época, Carlos Gomes era a visão internacional de uma nação madura, de uma nação culturalmente evoluída, consolidada. E ao ler as crônicas italianas da época, nós podemos ver que o aplauso, muitas vezes, ele vinha acompanhado por essa fascinação, né, pelo, como você falou, pelo exotismo, pelo pitoresco enfim, das nossas florestas, e não necessariamente pela igualdade cultural, né? Como você disse, também, como havia uma desigualdade econômica, por conseguinte, também tinha uma desigualdade cultural. Então, dentro desse contexto, no Brasil, o Guarani é visto como um símbolo do nacionalismo. Na Itália, ele é elogiado pelo exotismo. Então, nós estávamos vendendo uma imagem de nação para a Europa, que a Europa estava, na época, ela estava comprando essa imagem, ou era apenas uma curiosidade tropical? Aí, já continuando esse teu comentário. Eliseu, aí está a grande questão, que é, de novo, essa questão da frustração dos intelectuais brasileiros, porque a Europa não se convencia do contrário, que o Brasil não era exótico. A Europa não se convencia de que o Brasil não era exótico. Então, com relação ao Guarani, com certeza, existe um descompasso entre uma imagem civilizada que é pretendida e aquela imagem que é alcançada, porque realmente o Guarani faz sucesso majoritariamente. Claro que há muitas questões aqui, mas existia estava muito em voga as óperas orientalistas. Então, pouco antes do Guarani, você tem uma ópera chamada A Africana, do Giacomo Meyerbeer, e um ano depois do Guarani, você tem A Aida de Verdi. Assim, em poucos anos, a Europa assiste essas três óperas, né? Então, estava na moda, por assim dizer. A outra coisa é que o Carlos Gomes, ele conseguiu trazer um estilo de ópera que estava fazendo falta no teatro italiano, que é um estilo mais tradicional. Para o Brasil, ele estava fazendo novidade. Na Europa, o Carlos Gomes já meio que chega, assim, no final da onda, quando a coisa é o estilo da ópera. Que é um estilo que é uma mistura do estilo francês com o estilo italiano. Quando ele apresenta o Guarani, ele faz sucesso, então, por quê? Porque é uma ópera exótica que chama a atenção, e isso estava muito na moda, e porque é uma ópera tradicional italiana. Assim, e na época estava tendo muita experimentação no teatro, estava tendo novos compositores trazendo coisas novas e não estava agradando. Você tinha já uma certa influência da ópera alemã que também não estava agradando muito o público. Então, o sucesso na Itália é muito creditado a isso. Eu acho que uma questão que eu gosto de destacar é a perspicácia do Carlos Gomes em conseguir desenvolver um trabalho que conseguiu agradar públicos tão diferentes, com pretensões culturais diferentes, na Itália e no Brasil. Porque você vê, ele agradou muito o público brasileiro, que de repente viu que a sua história, né, uma história do Brasil, estava sendo representada na Europa e estava agradando. E não só, e no Brasil a ópera fez um sucesso absoluto, acho que isso é incontestável. E na Itália você tem essas questões de sucesso também. Eu acho que o Carlos Gomes foi muito perspicaz, porque ele conseguiu ler os dois públicos e fazer uma ópera que agradasse todo mundo. E que deixou ele mundialmente famoso por causa disso. Agora, só para finalizar ainda, meio que nesse ponto também, sobre a questão da crítica italiana, né, e como eles colocavam muito sobre o pitoresco, o exótico, realmente. Não, você vê os jornais italianos, as críticas, eu trago um pouco disso na minha dissertação, e vou dar um spoiler aqui, eu também estou planejando escrever um artigo especificamente sobre essas críticas mais no futuro. Então, é algo que no qual estou trabalhando ainda,
pouquinho devagar, mas tá rolando. O interessante para mim observar é que as autoridades brasileiras e os jornais brasileiros também, um pouco, não mencionam muito que a crítica italiana falava do Brasil como um lugar exótico e que falava da ópera como algo muito exótico. Seria uma omissão deliberada? Ou para eles, tudo bem, o importante é que o Carlos Gomes está fazendo sucesso, se é exótico ou não, não importa muito, o importante é que tem um dos nossos lá. Sinceramente, eu não sei dizer, tá? Mas é interessante notar isso. Nessa carta que o João Alves Loureiro, que eu comentei no começo, né, o diplomata brasileiro envia para o Brasil, né, para o ministro dos Assuntos Estrangeiros, ele certamente ele, inclusive era músico, esse diplomata, certamente ele tinha lido as críticas que saíram nos jornais italianos. Certamente ele tinha lido. Né? Uma pessoa que estava acompanhando a carreira do Carlos Gomes não ia deixar de ler as críticas que saem da ópera dele, que ele ajudou a fazer executar na Itália, e que saíram logo depois. Então, ele já teria visto que a crítica fala que, olha, que é uma ópera selvagem, e que cheira a sangue, e que, na realidade, a crítica italiana lamenta que a ópera não é mais exótica. Lamenta que faltou sangue, faltou canibalismo, faltou coisa. Tem algumas críticas que chegam a falar isso, né? E ele não menciona isso para o chefe dele. Então, quer dizer, foi uma omissão deliberada? Foi, entende? Acho que é uma questão que ainda está em aberto. Eu não sei se tem como a gente saber, porque quais documentos teriam isso, né, também. Mas, enfim, tem esse descompasso. Mas, para o público brasileiro, você tinha agora um herói, né? Você tinha um herói, você tinha alguém que tinha levado o nome do Brasil para fora. Não importava muito como esse nome estava sendo retratado, né? Importava o sucesso que estava fazendo a ópera. Muito bem. Agora eu vou passar para a próxima pergunta aqui. Na sua dissertação, você analisou vários documentos também da diplomacia brasileira na época, em que você viu que diplomatas agiam quase como se fossem assessores de imprensa do compositor, né? Então, nesse sentido, eu pergunto, qual era o papel real mesmo das embaixadas, se era de fiscalizar os estudos do Carlos Gomes ou garantir que ele brilhasse nos salões para o bem do Império Brasileiro? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro de tudo, só situar um pouco, é que o que eu pude perceber, né, a partir da minha pesquisa, vendo como funcionava a diplomacia, muito por alto, tá? Como funcionava a diplomacia no período imperial, você vê uma desorganização administrativa muito grande, tá? E não existia, naquele momento, um departamento para tratar de cultura, longe disso, isso só viria muito tempo depois, tá? Uma secretaria e tal. Então, era muito a partir das ações de diplomatas individuais. Tudo funcionava assim, a partir das ações de diplomatas individuais. Então, quais eram as obrigações dos diplomatas com relação a Carlos Gomes? Quando ele foi para a Itália a primeira vez, aí sim que que os diplomatas tinham obrigações mais explícitas, tá? Porque quando ele recebeu a primeira bolsa, ele recebeu uma bolsa enquanto aluno do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, tá? Então, enquanto aluno, ele tinha uma série de obrigações com relação à instituição. Incluía mandar comprovantes dos estudos dele, manter contato com os diplomatas. Os diplomatas tinham o papel de fiscalizar. Aí sim, nesse primeiro momento, de 1863 até 1868, os diplomatas brasileiros na Itália tinham a obrigação de acompanhar os estudos do Carlos Gomes. Tá? Mas aí, de novo, como eu falei, era desorganizado, o Carlos Gomes, em determinado momento, eu não me lembro se é uma carta de 64 ou 65, que ele, comentando com o diretor do conservatório, ele reclama que ele estava tentando enviar os comprovantes de estudo dele, e ele chegou na legação brasileira lá em Milão, e o diplomata brasileiro falou que não ia mandar, porque o pacote ia ficar muito pesado e ia ficar muito caro. E ele ficou revoltado com isso. Ele manda a cara, pô, eu tive que gastar o meu dinheiro para mandar os meus comprovantes de estudo, porque
o embaixador aqui, quer dizer, não era embaixador, né? Mas enfim, o diplomata aqui está falando que vai ficar muito caro para ele mandar essa carta, né? Então você tinha essa obrigação formal. Eles cumpriam a obrigação formal? Já são outros 500. Mas você tem cartas, sim, dos diplomatas, né? Falando, olha, ele está frequentando, ele está indo aqui, ó, tem uma comprovação. Então eles faziam essa mediação também, que era só de fiscalizar, tá? Inclusive o dinheiro ele recebia por outro lugar, né? Eu achei até estranho isso. Os diplomatas não se envolviam no pagamento, pelo que eu pude averiguar, pelo menos. Eles não faziam os pagamentos para ele lá fora. Ele recebia de outra forma, através de um banco estrangeiro, de um agente brasileiro aqui, privado, que mandava o dinheiro para ele. Mas você realmente, no segundo momento, você já vê que tinha esses diplomatas que estavam atuando um pouco como é que você colocou na pergunta? Como relação pública? Como assessores de imprensa. Com assessores de imprensa. Assessores de imprensa. Você tem, primeiro, o João Alves Loureiro, que eu estou mencionando o tempo todo aqui, né, que depois virou Barão de Javari, que ele, já desde antes do Guarani, já estava apoiando ali, né, e que depois ele fez esse serviço de mandar uma carta para o ministro para ressaltar como tinha sido importante o prêmio que ele ganhou, a condecoração que ele recebeu, melhor dizendo. E em 1873, você tem uma iniciativa muito interessante de outro diplomata, que é o Brasílio Tiberê da Cunha. Ele também é um compositor, ficou relativamente famoso no Brasil, que ele tem uma iniciativa de tentar exportar o Guarani e outra ópera do Carlos Gomes, agora eu não me lembro qual, tentar exportar para a Alemanha. Ele manda uma carta para a ópera de Berlim, salvo engano, mandando as partituras e falando, olha, vocês não querem apresentar aí, não? É de um compositor brasileiro, né? E aí, isso eu consegui encontrar. Eu não tive acesso direto a esse documento. Eu li um artigo de 2 professores do Paraná, que eles, pesquisando no arquivo do Brasílio Tiberê da Cunha, que está lá em Curitiba, eles descobriram essa carta, que é uma carta de resposta do diretor da ópera lá de Berlim, falando, olha, agradeço a iniciativa, mas essa ópera é italiana demais para o gosto alemão. A gente não vai apresentar aqui não, obrigado. Tá? Basicamente isso. Então você tinha um ou outro diplomata que percebia, né, que existiam benefícios para essa relação cultural, mas não era todo mundo. Tanto que o outro, né, como eu mencionei, nem se dignou a mandar a carta, né, reclamando que ia ficar muito caro. Bem, Eliseu. Vamos lá. Bom, agora perguntando sobre as exposições, né, do século XIX em relação como verdadeiros termômetros, né, da civilização, em 1876, que foi crucial para o posicionamento brasileiro nas Américas, né? Então, quando a música é convocada nesse sentido diplomático na realidade internacional, ela deixa de ser apenas uma arte para se tornar, claro, que um gesto oficial da nação. Então, no entanto, sempre para essa dúvida, né, sobre a intenção do artista no meio desse jogo de interesses. Então, a pergunta é a seguinte: sobre a encomenda de um hino, né, para a exposição da Filadélfia, em 1876, Carlos Gomes, ele tinha consciência política de que ele estava servindo ao Estado, ou ele atendia esses pedidos apenas por gratidão, obediência ou amizade ao nosso imperador? Olha, Eliseu, eu diria que é um pouquinho de uma mistura das duas coisas, tá? Mas uma coisa fica muito clara, né? E aqui não é para querer ser muito duro com o Carlos Gomes, nem nada disso, mas ele não agia muito por patriotismo, não, tá? A preocupação primordial ao longo da vida do Carlos Gomes era dinheiro. Não estou falando assim, porque ele era, né, uma pessoa super, né, avarenta, ou enfim, que só estava pensando em lucro. Não, ele queria dinheiro para viver bem com a música dele. Né? Compreensível, compreensível. Então, ao longo da vida dele, você tem
momentos que ele está ganhando bem, momentos que ele está ganhando mal, e isso vai mexendo muito com o psicológico dele também, né? Você vê isso pelas cartas, isso na biografia do Marcos Góes está muito bem colocado. Então, mas ele não é muito preocupado com as questões políticas, assim, né? Então, para você ter noção, durante o período da primeira bolsa dele, começa a Guerra do Paraguai. Tem uma carta que ele não menciona, ele não fica preocupado com a Guerra do Paraguai, o que vai acontecer com o Brasil, não sei o quê. Tem uma carta que ele manda, assim, que ele fala, pô, será que isso vai atrapalhar minha pensão? Sabe? Tipo assim, porque, de novo, né, tem que tirar ele do pedestal. Porque quando você coloca ele no pedestal, ele vira o grande ícone nacional, ele estava sempre pensando na nação e abrilhantar o Brasil, não sei o quê. Eu trato ele como um ser humano, né? Complexo, multifacetado. Obviamente, em 1876, para falar desse episódio da Filadélfia, ele já sabia, ele era plenamente ciente da importância que o nome dele tinha no cenário nacional, cultural, político também. Certamente ele tinha perfeita noção disso, porque toda vez que ele vinha para o Brasil era festa. Recebia condecorações e tudo mais. Mas, enfim, como eu falei, ele não era muito vocal sobre política. Não comentava muito, tal. Todo mundo sabia que ele era próximo do imperador, mas ele não... Por exemplo, o Verdi virou senador do Reino da Itália. Carlos Gomes nunca nem passou perto disso, né? Apesar de, e aqui tem que tirar o chapéu para ele também, ele se envolveu com o movimento abolicionista. Não de tão perto assim como outros, como o André Rebouças, etc., mas ele era próximo, inclusive ele era amigo do André Rebouças, ele era amigo do Visconde Toné, e ele, quando ele vinha para o Brasil, ele fazia concertos com ele, em que ele assinava cartas de alforria, e etc., então ele tinha uma proximidade com o movimento abolicionista, apesar de não ser exatamente muito vocal, né, por assim dizer. Nessa ocasião específica, né, da exposição da Filadélfia, para você ter noção de como ele não agia assim, por patriotismo, ele tinha recusado participar. Porque o embaixador brasileiro em Nova York, que era na época Salvador de Mendonça, que foi o autor do primeiro libreto da primeira ópera que ele escreveu, tá? Não, perdão, da segunda ópera que ele escreveu, do Joana de Flandres. Ou seja, o embaixador, colaborador artístico dele, amigo pessoal, mandou, pô, Carlos Gomes, você pode, por favor, escrever alguma coisa aqui para a gente apresentar pelo Brasil aqui na Filadélfia? E ele falou, pô, estou muito ocupado, não vai dar não. Basicamente isso. Ele só aceitou o pedido quando o Dom Pedro II, que já estava nos Estados Unidos, já tinha participado da abertura oficial da exposição, mandou um telegrama para a Itália, para o João Alves Loureiro, de novo, falando assim, ó, diga ao Carlos Gomes que eu quero um hino escrito por um brasileiro como ele para ser apresentado na Filadélfia. Não admito desculpa. Ponto. Aí o Carlos Gomes falou, ó, tá bom. Então tá bom. Fala para ele que eu vou largar tudo aqui e vou escrever esse hino. E escreveu em tempo recorde. Então, você tinha essa relação, né? Como eu já mencionei, estar nas boas vistas do imperador era muito benéfico para ele, para alguém que sobreviveu boa parte da carreira recebendo pensão. Ainda que não fosse uma pensão do imperador em si. Agora, imagina se ele ficasse ruim e o imperador decidisse, pô, não vou sancionar a próxima pensão para ele, não, que fosse sair no parlamento. Entende? Né? Não vou, a próxima vez que ele me pedir um empréstimo, eu não vou dar, não, porque ele, né? Não quis escrever essa peça para mim, sabe? É uma relação complexa, tá? Mas, realmente, ele tinha essa questão da obediência ao imperador, por quê? Porque ele estava sempre precisando de grana. Ele precisava de apoio oficial para poder manter a sua carreira, entende? Então ele tinha que se manter no lado bom do imperador. Esse caso da Filadélfia é bem específico isso, bem exemplar disso. Muito bem. Passar agora para a próxima pergunta aqui. Pensando na ideia de que que ficou muito em voga no século XIX e cada vez mais em voga hoje também, essa ideia da ideia do conceito de nação como essa grande
construção imaginada, né, identitária. Segundo o que afirmam alguns autores da sociologia, podemos considerar Carlos Gomes como um desses arquitetos que ajudaram a criar esse grande mito nacional do Brasil heróico e unido, né, a grande nacionalidade brasileira, né, do século XIX. Olha, Tiago, eu não sei se arquiteto, porque arquiteto dá a ideia de alguém que está projetando, né? E eu não acho que ele atuou na construção desse projeto. Mas ele certamente, para continuar nessa metáfora, ele era um dos tijolos, tá? Desse projeto aí. Porque ele, como eu falei, ele não queria ser um ícone nacional. Ele queria escrever música. Essa era a grande ambição dele. Ele queria ser um compositor de sucesso. Essa é a grande parada. Para mim, isso ficou muito claro. Quando eu me dei conta que ele tinha que voltar para o Brasil, né, no final da pensão dele, e ele ignorou as ordens, ignorou tudo, decidiu ficar na Itália, porque ele queria escrever uma ópera em italiano e ele queria estrear em Milão, e ele precisou se endividar, teve que assinar um contrato que não foi tão benéfico assim para ele, para fazer estrear o Guarani. Me pareceu alguém que, tipo assim, estava determinado, sabe? Eu quero, eu vou tentar. Essa era a grande ambição dele. Não era ser, entendeu? Ele não Estava em queria busca de uma. receber tudo. Desculpa. Estava em busca de uma glória Sabe? pessoal, seria isso, né? Sim, sim, agora é pessoal também, mas também eu sinto um pouco de uma realização na carreira, né? De mostrar para o mundo o que ele é capaz. E eu acho que, de certa maneira, ele conseguiu, por algum tempo, né? Enquanto ele estava ali no topo das paradas, né? Por assim dizer. Mas, então, por que eu falo que ele era um tijolo, né, por assim dizer? Porque a figura dele foi muito aproveitada pelo Império. Acho que a nossa conversa toda aqui está mostrando isso, né? Mas os intelectuais do Império, né, ficaram muito felizes, né, com esse exemplo de um brasileiro que tinha conseguido, que tinha impressionado lá fora, né? Então, toda vez que ele vinha para o Brasil, você tinha grandes festas públicas, tinha recepção para ele, tinha esses concertos em homenagem, concertos em prol dele, né, para arrecadar fundos para ele, ficavam lotados, entendeu? E o povo fazia festa para ele nas ruas. A cobertura da imprensa sobre ele é uma coisa impressionante, você não vê uma crítica negativa. Estou falando de um deus na Terra, quase, sabe? São muitas homenagens, né? Muitas mesmo, poemas, né, que saiu na imprensa de homenagem, assim, né, de exaltação, por assim dizer. Então, o Gilberto Freire, ele fala que o Carlos Gomes foi o maior herói não militar desse último período do século XIX. Porque, inclusive, tem uma coincidência interessante aí, que a estreia do Guarani aconteceu poucos dias depois do fim da Guerra do Paraguai. Fim da Guerra do Paraguai, 1º de março de 1870, a estreia do Guarani em Milão, 19 de março. 19 de março, acho que é essa a data, 19 de março. E já poucos dias depois a notícia já chegou aqui, porque a imprensa nessa época já estava mais rapidinha. Então, você pensa no clima de êxtase nacional, né? Claro, entre o público que sabia ler, que era uma quantidade pequena de pessoas, mas influente, né? Por assim dizer. Ele era um exemplo do sucesso desse projeto civilizatório do Império, né? Então, por isso que, né, eu considero que sim, ele tem uma, um papel importante, não exatamente como enquanto alguém que estava projetando, mas enquanto alguém que teve sua imagem utilizada, tá? Muito bem. Bom, agora a pergunta, eu vou seguir com a pergunta sobre a, o retorno ao Brasil, né, e a continuidade dele ou não na Itália, conservatório. E, assim, por tudo que foi dito até agora, né, então, se for seguir a letra fria, né, da lei de retorno ao país, né, quando terminasse o período da bolsa dele, né, o destino dele seria o retorno ao Brasil para sua obrigação pedagógica, né, passar aquilo que ele havia aprendido.
Mas, nesse ínterim, né, confinar um compositor que foi tão aclamado, né, no Teatro alla Scala, na Itália, e depois trazer ele para o Rio de Janeiro, não seria estrategicamente um desperdício, talvez, do soft power, né? Então, tirar ele como uma condição de quase que um embaixador cultural, né? E depois trazer ele para o Rio numa condição quase que de funcionário público local, haveria, então, uma mudança de cálculo, né, na mentalidade imperial. Então, nesse contexto, a pergunta é: havia uma pressão para que ele voltasse para as aulas de conservatório, e em que momento que o governo brasileiro percebeu que o Carlos Gomes era muito mais útil para o Brasil na Europa do que no Brasil? Olha, Eliseu, primeiro de tudo, eu acho que falar em governo de uma forma ampla é um pouco difícil nesse caso, porque eram algumas autoridades, alguns políticos, claro que aí você tinha a grande elite, você tinha o imperador, né, que percebeu isso, né? Você tinha alguns deputados e alguns diplomatas também que percebiam essa importância dele permanecer lá fora. Mas o que me parece é que os planos do conservatório, para ser um pouquinho mais específico, a administração do conservatório meio que teve que se contentar. Por quê? Como eu falei, né, você tem os documentos lá do conservatório, que estão nos relatórios do Ministério do Império. Você tem o último que fala dele, antes do Guarani, é de 68 ou 69, que menciona que, ó, o período do Carlos Gomes lá fora acabou, ele tem que voltar para o Brasil, ele pediu dinheiro para voltar para o Brasil, nós mandamos, e de resto não sei mais nada dele, porque ele não tem se correspondido com a gente. Diretor do conservatório falando assim. Que é a primeira vez que se menciona algo ruim dele, em todos esses anos, porque todo ano era lá, ó, nosso Carlos Gomes está lá, tá mandando bem nos estudos. E aí, depois do Guarani, sai o relatório anual do conservatório e fala, ó, é um prazer relatar que nosso aluno, né, que os alunos do conservatório são muito importantes para a ópera, inclusive dois deles, que antes do Carlos Gomes já tinha tido um bolsista no exterior, que era o Henrique Alves de Mesquita, outro compositor, também negro, que tinha ido para Paris, mas acabou precisando voltar. E aí, o caso do Henrique Alves de Mesquita é mais complexo, porque parece que ele teve alguns problemas com polícia em Paris. Eu não lembro, eu não sei direito, né, a história dele. Mas eu acho que ele, enfim, se envolveu com dívida de jogo, era uma coisa assim, né, que pegou muito mal. Mas ele voltou para o Brasil e ele virou professor do conservatório depois. Inclusive, viveu muito mais que o Carlos Gomes, né, e trabalhando como professor no conservatório. E aí esse relatório fala, ó, inclusive o Carlos Gomes está lá na Europa, onde já estreou a sua ópera O Guarani com grande sucesso, e a gente espera que ele alce voos ainda mais altos. Então, quer dizer, ele fez sucesso, ele não vai voltar, e é isso aí. Seja o que Deus quiser, ele continua dando orgulho pra gente aqui. É um exemplo de que o conservatório é um ótimo lugar, entendeu? Porque o maior compositor do Brasil saiu daqui e está lá brilhando lá fora. Então, certamente foi depois do sucesso do Guarani. Como eu falei, foi o clique. Foi o clique para várias coisas, né? Tipo assim, agora, ó, a gente pode usar a imagem dele lá fora, algo positivo para o Brasil e tal. Mas eu queria ressaltar algumas coisas que ainda tinha algumas questões em aberto, porque eu acho que não era um exato consenso de que ele seria um bom representante do Brasil no exterior. Tem relatos, né, de que a segunda pensão dele é de 1873, ou seja, 3 anos depois do Guarani. Há relatos de que a pensão quase não foi aprovada, porque não tinha votos o suficiente, nem na Câmara nem no Senado. As duas votações foram acirradas. Relatos, de novo, não tem como saber se exatamente foi isso, porque não tem, nas atas do Senado e da Câmara, não tem o registro dos votos, né, da proposição, só tem que ela foi aprovada. Mas os relatos de pessoas que estavam lá falam que foram votações difíceis. Então, não havia consenso sobre a importância dele. E mesmo, aqui para mencionar um documento oficial,
Quando a proposta da pensão passou pela Comissão de Instrução Pública do Senado, isso em 1873 também, essa comissão emitiu um parecer positivo, e nesse parecer positivo, só se fala assim, que essa proposta vai auxiliar o progresso da arte musical no Brasil. Não se fala em, o Carlos Gomes vai representar o Brasil lá fora, tal. Entende? Não era algo que estava sendo muito visto, isso foi algo que depois foi sendo construído. Claro, tinha algumas pessoas com visão, né, que percebiam. Por exemplo, o Visconde de Toné, foi ele que fez essa proposta na Câmara para início de conversa, e ele falou, o Carlos Gomes, ele vai, tudo que ele receber em dinheiro, ele vai depositar em louros no altar da pátria, mas ele também não deixou muito claro, assim, que, ele vai representar a gente lá fora. É só depois, inclusive o título da minha dissertação, quando ele é chamado de representante, né, por assim dizer, quem chamou ele foi o Toné. E foi, inclusive, uma discussão, tem mais de uma discussão na Câmara, na década de 1870, depois do Guarani, em que os deputados estão criticando a diplomacia brasileira e que eles mencionam que o melhor representante do Brasil é o Carlos Gomes. Muito melhor do que os diplomatas que estão lá, gastam uma fortuna e não ajudam o Brasil em nada. O melhor representante é o Carlos Gomes. Mais de um deputado fala isso. Então, de novo, era uma outra pessoa. Claro, eram autoridades importantes, deputados, diplomatas, o imperador, mas era uma visão que não era consenso. Pelo menos não entre a elite política, né? Claro, muita gente apoiava ele, mas outras pessoas não viam isso como algo de grande importância. Vou passar agora para a próxima pergunta, ainda relacionado a isso, sobre esse grau de consciência sobre essa missão diplomática, né, cultural através da arte, da divulgação da arte. Usando um termo moderno cunhado pelo Joseph Nye, que é justamente essa ideia do uso do soft power, né? Você diria que existia, parte do governo imperial brasileiro dessa época, algum grau de consciência desse tipo de prática, de ação diplomática do soft power, se o Brasil teria tido alguma espécie de pioneirismo nesse campo, através do seu apoio a Carlos Gomes, ou se esse apoio não teria esse grau de consciência elaborada e seria uma mera modismo, né? Seguir a tendência das monarquias europeias de usar a arte para se legitimar, né? Tiago, assim, primeiro, abrir um parêntese rápido, eu não costumo usar muito o conceito de soft power, eu costumo usar diplomacia cultural, não são sinônimos, inclusive, é porque eu tenho uma perspectiva teórica diferente do Joseph Nye, tá? Mas eu entendo a pergunta, obviamente. Então, assim, o uso diplomático da cultura, ele não é novidade. Não era no século XIX, como não é hoje, tá? Mas o que me parece, e isso é algo que a minha orientadora, ela me passou muito também, porque é algo que ela também destaca nos trabalhos dela, é que o Império parecia bem atento ao que estava sendo desenvolvido na Europa, quando o assunto era usar a cultura em prol de objetivos diplomáticos. Então, não é uma questão de, o Brasil foi pioneiro, mas o Brasil foi contemporâneo, vamos colocar assim, ao que a Europa já estava fazendo, tá? Claro, iniciativas pontuais, é difícil comparar, porque, assim, por exemplo, o Brasil não tinha uma aliança francesa, por exemplo, e foi demorar muito tempo para ter, tipo, um curso de português lá fora, né? A Aliança Francesa é de 1880. Então, só para falar como, né, que estamos nesse mesmo período. Mas você tinha iniciativas pontuais que eram contemporâneas ao que a Europa estava fazendo. Eu acho que talvez o principal exemplo seja as exposições universais, né? Que o Império do Brasil participou ativamente em vários anos, tá? Não foi só essa da Filadélfia, teve uma outra em Viena,
em Viena alguns anos antes, teve uma em Paris em 89, teve outra em Londres em 60, eu acho, que o Brasil já mandou alguém. Enfim, o Império do Brasil participou de umas 4 ou 5 exposições universais, né? E estava ali. As potências europeias também estavam lá. E o Brasil também estava tentando, de uma certa maneira, mostrar sua cultura. Não era só uma questão de mostrar produtos que seriam vendidos. Eles também estavam mostrando elementos da cultura, tipo pinturas, estavam mostrando objetos indígenas, né? Vasos que eram de povos indígenas e, enfim, artefatos diversos, fotografias, né? Na exposição da Filadélfia tinha muitas fotografias que Dom Pedro II escolheu, de vistas do Rio de Janeiro, de Recife. Então, enfim, não dá para dizer que o Brasil foi pioneiro, tá? Até porque eu acho que seria difícil identificar um pioneiro. Mas eu acho que dá para dizer que o Império e que algumas autoridades, de novo, não era consenso, né? Algumas autoridades, e aqui tem que destacar Dom Pedro II, que era uma pessoa de muita visão, né? Já tinham essa ideia de que a cultura podia favorecer o Brasil. Não é à toa que Dom Pedro II convidou o Carlos Gomes para tocar não, né? Para escrever um hino para ser executado na Filadélfia. Não é à toa que ele selecionou fotografias do Brasil para serem exibidas lá na Filadélfia também. Não é à toa que ele pessoalmente foi na Filadélfia, depois foi em Paris, né? Ele estava atento ao que a Europa estava fazendo, né? E depois disso, depois do Império acabar, inclusive, você vê outras iniciativas do Ministério de Relações Exteriores, sobre o Barão do Rio Branco, sobre outros ministros, que mostram que o Brasil estava atento ao que a Europa estava fazendo, em termos de diplomacia cultural, em termos de projeção da cultura, né? Em termos de, aí poderia usar o soft power, né? Enfim, a forma como vocês compreendem. Mas o Brasil estava atento, sim, apesar de ter pouco investimento, ter descontinuidade nas ações, não ter um departamento bem estruturado para planejar tudo isso e tal, mas estava acontecendo. Muito bem. Passar agora a última pergunta, agora vamos encerrar em seguida a nossa entrevista. Está sendo muito, muito bem detalhada, muito bem explicada. Passar agora para a última pergunta para o Eliseu. Bom, a última pergunta, Eduardo, você até tocou nesse ponto, mas que Carlos Gomes, ele se via mesmo como um representante nobre do Brasil, ou ele era, como você disse, né, ele era focado na sua música, né, na sua própria música, ele queria ser um compositor famoso e reconhecido pelas suas composições, mas até que ponto o lado dele, artístico, músico, foi atropelado ou, de alguma forma, interrompido pelas expectativas de Estado? Eu queria saber como que esses dois lados funcionavam. Olha, Eliseu, ele se beneficiou muito da atenção que ele começou a receber, tá? Depois que ele foi consagrado como um ídolo nacional. Então, a partir de 1870. Certamente se beneficiou muito, tá? Das relações com políticos e tal. Essa segunda pensão dele foi porque ele era próximo do Visconde de Toné, porque ele era próximo do André Rebouças, e porque essas pessoas brigaram, né, para ter essa pensão. Antes do Toné conseguir a pensão, o André Rebouças já estava mandando cartas para um monte de gente, políticos influentes do Império, diplomatas, para falar assim, gente, o Carlos Gomes precisa de dinheiro, o Brasil tem que patrocinar esse cara, né? De novo, outra mente ilustrada, né, do Império. Mas me parece um pouco mais próximo da segunda opção. E aqui tem que pensar num período que eu não estudei, tá? Que não está na minha dissertação, que é o Carlos Gomes depois do fim do Império, né? Aí ele me parece que foi um pouco atropelado, porque ele foi tão associado com o Império que quando o Império acabou, ele se viu numa situação muito ruim. Você tinha o novo regime da República, também era um regime muito preocupado com simbolismos, né? E com romper com o passado. Então, o Carlos Gomes não era visto exatamente com muitos bons olhos pelo novo governo, porque
ele era muito associado a Dom Pedro II, às glórias do Império, entende? E ele era muito grato ao imperador, né? Expressava essa gratidão ao imperador. Então, o fim da vida dele foi um fim da vida muito conturbado, porque a pensão dele acabou e ele não conseguiu pegar outra pensão. E ele tentou fazer projetos no Brasil e não conseguia financiamento, não conseguia, ele não foi aceito para trabalhar no conservatório que formou ele, porque foi ele foi preterido pelo Leopoldo Miguez, que se tornou chefe, né, daquilo que se tornou o Instituto Nacional de Música. O antigo Conservatório Imperial de Música virou o Instituto Nacional de Música. E aí escolheram um republicano para chefiar, o que é compreensível, né? Você tem um novo regime, você quer, né? Não dá para ficar colocando os caras do Império lá. Então, Carlos Gomes passou por um período de ostracismo muito grande, e ele também ficou fora de moda na Itália, porque ele escrevia óperas ainda daquele estilo tradicional, que o Guarani foi em 1870, né? O fim do Império quase 20 anos depois. A moda passa, toda moda passa, né? Daqui a pouco ele não estava mais com tanto dinheiro que ele tinha antes, ele não conseguiu o apoio do governo brasileiro, estava difícil escrever ópera por lá. Então, o fim da vida dele foi conturbado, sem dinheiro, muitas dívidas, muitos problemas de saúde. Enfim, aí tem questões pessoais também que atrapalham, que não são muito lembradas quando a gente fala num herói nacional, né? Mas o Marcos Góes coloca isso muito bem na biografia dele, que, ó, Carlos Gomes não administrava bem o dinheiro, não fazia muito bons contratos, não tinha decisões de negócio muito inteligentes, sabe? Ele podia ganhar muito mais dinheiro se ele viesse para o Brasil, passasse, sei lá, metade do ano no Brasil, ele podia fazer uma fortuna se apresentando aqui, que ele ganhava muito bem. E qualquer coisa que ele escrevesse no Brasil ia lucrar muito, talvez até mais do que na Itália. Só que ele queria continuar na Itália, sabe? Então, essa ideia de representante nobre, isso é algo que foi colocado em cima dele, né? Como eu falei, quem coloca isso foi o Visconde de Toné. Inclusive para convencer os diplomatas para convencer os deputados que que ele merecia atenção, que ele merecia dinheiro, que ele merecia a pensão, né? Então, eu acho que é isso, é mais um pouco da segunda questão, né? Ele acabou um pouco sendo atropelado pelo envolvimento dele com o Império, né? Quando o Império acabou, ele se viu em uma situação meio complicada, e claro que ele via a importância que ele tinha, que ele era ciente do destaque que ele recebia, né? Dentro da sociedade brasileira. Só que acho que no fim das contas ele era um cara que ele só queria compor. Ele é o que eu falei. Ele era um artista, ele queria compor, ele queria que as óperas dele fizessem sucesso, entendeu? Ele queria ter uma vida confortável, até alguns luxos também, né? Que tem a história que ele mandou construir uma casa lá na Itália, que era uma mansão que tinha vários aspectos do Brasil, né? E mandou importar papagaios, mandou importar sagui, mandou importar palmeiras do Brasil, mandou importar coisas, madeira brasileira para construir a casa, que ele chamou de Vila Brasília, entendeu? É uma coisa meio de ambição pessoal, né? Mas eu acho que no fundo ele só queria compor, e as relações, o fato dele ter se tornado um símbolo nacional quando o Império acabou, um símbolo nacional do Império, e quando o Império acabou, complicou a vida dele, isso. Se o Império tivesse continuado, quem sabe ele teria continuado bem, financeiramente falando. Agora, com o fim do Império, realmente ele ficou numa situação complicada, e ele, enfim, conseguiu ser acolhido em Belém do Pará, no final da vida já, virou diretor do Conservatório de Música lá de Belém e morreu poucos meses depois, né? Mas mesmo que o novo regime republicano tivesse tentado apagar um pouco a imagem dele, o funeral dele foi uma prova de que ele ainda era muito respeitado, né? Ele ainda era muito querido pela população brasileira, assim, de forma ampla, porque o funeral dele em Belém, depois o corpo veio para o Rio de Janeiro e tudo muito lotado, cheio de gente. Tem imagens disso, fotografias, né, em alguns arquivos aí que mostram, dá um pouco da dimensão que ele tinha naquele momento.
Não, muito bem. Encerramos aqui a nossa entrevista. Conversei aqui com Eduardo Matos Brasil, que é doutorando em Relações Internacionais da UERJ. Então, muito obrigado pela participação. Agradeço a todos os envolvidos nesse podcast. Então, vou encerrar aqui a nossa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço. Até mais, pessoal.